Olá, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos aqui no programa Investigações sobre o Viver. E hoje vamos falar sobre um tema muito importante, investigativo, chamado karma, punição, experiência ou redenção. O karma é também conhecido como lei da harmonia. E para isso, nós temos que entender que o karma não é nem punição, nem mérito. Ele é apenas um retorno à lei da causação universal. O que é essa causação universal? A gente tem que saber que o homem é legislador do seu próprio bem e mal. Tudo que ele faz retorna a ele, seja individual, seja coletivamente. Então o homem ele está num processo de evolução contínuo. E à medida que ele faz determinadas coisas que infringem a lei universal, que é a lei do Dharma, a lei do karma faz com que essas coisas voltem a ele sob a forma de determinados resíduos que poderemos dizer que são desordens do sistema que têm que ser corrigidas. Então, nós temos que ter a noção que existe essa lei universal da causação. Quando o absoluto vem à manifestação, ele manifesta as leis da natureza. Ou seja, existem leis que têm que ser cumpridas. A lei da unidade, a lei dos ciclos, a lei da evolução, a lei da ressonância, a lei do sacrifício. Tudo isso está definido nessa lei da causação universal. Quem criou essa lei? Quem criou essa lei foi Deus, ou Logos, Hashem, Islã, não interessa o nome da deidade. Interessa saber que existe uma causação universal que monta o universo, monta o espetáculo, monta o teatro de operações onde todo o sistema de vida vai ocorrer, desde o mineral até o anjo mais elevado, ao Dian Chohan mais elevado. Então, todos esses, inconscientemente no início e depois conscientemente, vão se utilizando da lei universal, dessa causação, que é a causa das causas, que monta o universo e monta as operações. E nela nós temos essas leis, a lei da gravidade universal, a lei da interação, a lei da eletromagnética, e todas essas leis que a ciência e a física hoje descreve, né? A lei da atração fina, da atração mais grossa, da atração mais forte, da atração mais fraca, tudo isso será investigado. E essa causação, ela vem em ondas, provavelmente em 3 ondas diferentes, como se diz o Oeahu, que está descrito na instância 3 da doutrina secreta, no volume 1, onde se diz que o pai e mãe de todos os seres, a raiz setenária que surge, pode surgir em 1, em 3 ou em 7 partes. De acordo com essa raiz sem raiz, pode ser lida essas sílabas do Oeahu. Então, é como se na maçonaria houvesse aqueles 3 primeiros passos que o estudante tem que dar para que siga em direção à manifestação. Então, o primeiro passo é dado o Ia, é um pouco mais longo, e o Eahu, que é o Ru, já se torna mais distante, e é um passo mais longo ainda que a pessoa chega à manifestação propriamente dita. Então, a primeira diferenciação ela é curta, a segunda diferenciação é um pouco maior, e a terceira diferenciação um pouco maior ainda, levando à criação do Logos não manifestado, que se manifestará. Na verdade, é uma emanação da deidade que faz com que essa manifestação se torne em graus, em níveis, de uma forma gradual. Então, karma tem a ver com ação. Mas não apenas com ação, mas com ação e reação, porque é um sistema fechado. À medida que existe uma manifestação, o universo cria um anel, chamado anel não passarás. E assim o Logos se manifesta dentro de um espaço fechado, onde começa a ocorrer a manifestação do espaço e do tempo. E assim, o Pralaya começa a existir depois de um longo... O Manvantara começa a existir depois de um longo Pralaya. Ou seja, depois do sono vem o acordar
e a movimentação. Um novo dia se cria e o Eahu é o primeiro movimento desse sistema, né? O Eahu, ou como dizem já os caprichosos imitadores do mundo efêmero aqui do comércio, o Iahu. Iahu. Ou seja, são os 3 movimentos com que o mundo manifestado é apresentado à manifestação. Então, como karma é ação e reação, tudo vai se dar nessa manifestação de todos os seres que se cruzam e se interrelacionam num mundo completamente interrelacionado. Tudo está ligado a tudo. E assim nós temos os 4 tipos de karma. O primeiro karma, mais conhecido, Prarabdha karma, é o karma ativo, também chamado karma maduro, karma de partida, o karma do destino. Esse não pode ser evitado, você já traz consigo a cada encarnação. Ele já começou porque é aquele que você tem que pagar, entre aspas. É aquele que você tem que sofrer as consequências, da qual você vai tirar experiências, da qual você vai fazer uma redenção sobre o acontecido, do qual você vai dominar ou ser dominado por ele. Depois temos o Agama Karma, o Kriyamana Karma, que é o karma que está sendo gerado continuamente. Esse é o karma futuro, o karma novo, também chamado o karma revelado, que à medida que nós inconscientemente tentamos nos adaptar às manifestações das ações e reações, criamos inconscientemente esse karma novo, que será mais tarde revelado numa nova encarnação. E isso vai se tornar o que a gente chama de Samshita Karma, que é o karma acumulado, o karma latente, que ficará guardado conosco até que a gente possa, após ter gozado do céu, do Devachan, onde a gente aproveitou de todas as boas intenções e ideais que formamos nessa vida, trazer para uma nova encarnação esse karma acumulado, Samshita Karma, que é o karma que nós vamos acumulando de encarnação para encarnação. E, finalmente, talvez o karma mais importante de todos e que é pouco citado, é que aquele que os discípulos mais avançados, e principalmente os mestres de sabedoria, usam para acelerar a evolução da humanidade. É o karma que não se acumula individualmente. É o Nishkama Karma. É um karma que não cria resíduos. É uma ação sem desejo, sem expectativa de frutos ou resultados. E ele é o caminho central do Karma Yoga, também conhecido como habilidade na ação. Ou seja, é uma ação em que a pessoa não busca nada para si mesma, sim para o bem da humanidade, também chamada a grande órfã, aquela que no momento não tem avatares cuidando dela diretamente, simplesmente está a cargo da grande fraternidade branca para ajudá-la a dar o próximo passo na evolução. Então, karma é responsabilidade, tem a ver com inter-relação, tem a ver com junção de acontecimentos, é também conhecido como um estado ou sucessão de coisas que acontecem interminavelmente. Karma, então, ele é também esse estado interrelacionado entre a ação e a reação, entre uma condição e uma responsabilidade, entre uma ação que foi feita agora e pode ser colhida imediatamente ou no futuro mais largo. Então, também conhecida como sucessão de coisas. E à medida que ela acontece nessa sucessão de estados, existem os estados na matéria também que são interligados com o karma conforme nós o movimentamos, que são os tipos de estados da matéria, que são rajas, sattva e tamas, que é o estado acelerado na matéria, o estado estacionário ou o estado de repouso, que é tamas, e o estágio o estado harmonioso de movimento, que a gente poderia correlacionar com a dança de Shiva, que é o estado sattva da matéria. E isso ocorre em todos os estados da matéria,
desde a matéria no estado mais condicionado, mais pesado, mais denso, que é o físico, material, até os estágios mais sensíveis e sutis da matéria, que estão ligados aos planos da mente. Obviamente, eles só vão funcionar onde existem estágios de matéria, ou seja, nos estados que não tem matéria, que não tem forma, Sattva, Raja e Tamas já não agem no mundo fenomênico. Então, a ação, a cognição e a atividade vão ficar extremamente interrelacionadas com esses três estágios de matéria, a saber, Sattva, Rajas e Tamas. A ação ligada a Rajas, a cognição ligada a Sattva e a atividade ligada a Tamas. Geralmente uma atividade mais estacionária e a atividade mais acelerada ligada a Rajas. Então todas elas estão relacionadas, seja a atividade a Rajas a Tamas, seja a ação a Rajas a Sattva, seja a cognição a Sattva e a Tamas. E para isso nós temos que ver que existem causações na matéria para que ocorra a vida. E de acordo com a física moderna, para que exista as condições elementares de vida, 4 elementos são necessários para que a vida ocorra, a saber, o carbono, o oxigênio, o nitrogênio e hidrogênio. Sem esses 4 elementos, não haverá vida. Sem esses 4 elementos, não haverá vida celular, tal como a gente entende, desde os nascimentos das bactérias até os seres mais elevados, sejam os mamíferos e o ser humano. Então, ao mesmo tempo que existem 4 elementos, existem 4 forças no universo. A saber, a força gravitacional, que faz a gravidade, também a atração e a repulsão entre os objetos. A força eletromagnética, que é o eletromagnetismo, que tem a ver com toda a transmissão de informação entre as várias partes do universo. A força nuclear forte, que cria interação nuclear forte dentro dos átomos e moléculas, e a força nuclear fraca, que é a interação nuclear fraca, que também permite a dispersão de elétrons através dos átomos, fazendo essa movimentação de forças no universo. Então, para que a gente entenda o universo, nós temos que entender essas 4 forças. Força gravitacional, força eletromagnética, força nuclear forte, força nuclear fraca. Isso ainda não está muito bem compreendido como eles se interagem com essas forças kármicas, mas certamente estão totalmente dependentes, porque a gravitação tem a ver com repulsão e atração. Isso não apenas no universo físico, mas também no emocional e no mental. O eletromagnetismo tem a ver com transmissão de informação. Isso tem a ver com a nossa vida como um todo, como nós nos relacionamos individualmente e coletivamente com todas as entidades do universo. E essa força nuclear fraca e força nuclear forte é que permite a interação entre moléculas e átomos, causando todo tipo de atividade e também de manutenção e transformação dos organismos na existência da manifestação do universo tal como nós o conhecemos. Ao mesmo tempo, nós temos que ver que a idade do nosso universo atual ela é muito antiga. Dizem os historiadores e os físicos modernos que a idade do universo está em 13 bilhões e 82 milhões de anos, ou seja, o nosso universo tem quase 14 bilhões de anos. Já o nosso sistema solar ele é muito mais novo, muito mais jovem em relação ao universo. Ele só foi criado há 4,5 bilhões de anos, na verdade 4 bilhões e 571 milhões de anos, ou seja, ele é bem mais moderno do que o universo, que tem quase 14 bilhões de anos. E a Terra, então, é um pouquinho mais moderna ainda, foi criada há 4 bilhões e 543 milhões de anos. Ou seja,
O ser humano que foi formado nessa Terra está num sistema solar relativamente moderno, o que nos permite crer que, já que estamos no universo, tem inúmeros sistemas solares, em quatrilhões de galáxias, que tem cada uma bilhões de estrelas, certamente é um dos sistemas solares mais jovens, com uma humanidade ainda imatura, se nós, por exemplo, matematicamente formos comparar isso com outros universos que podem ser mais antigos, em milhões e talvez até bilhões de anos à nossa frente. Então, por essa simples conta, podemos imaginar que existem e devem existir realmente seres humanos, talvez parecidos ou não conosco, muito mais adiantados que nós e que podem até estar não só vigiando, mas cuidando de nós à distância. Ao mesmo tempo, nós temos que entender que a física mostrou agora que existe um plano no qual existe a chamada partícula de Deus, chamada bóson de Higgs, que mostra que o universo é capaz de ter aquilo que os antigos chamavam de éter, que é uma camada, um campo, que tem uma certa sintonia, fazendo com que esses bósons, que antigamente não tinham massa, como essa partícula de Deus, criem massa e se transformem na matéria, ou seja, é uma espécie de pré-matéria que tem a ver com a mula prakriti dos antigos e tem a ver com o antigo éter ou a caixa, né, dos gregos, que agora parece que existe uma comprovação através desse campo de matéria chamado campo de Higgs, ou chamada partícula de Deus, o bóson de Higgs. Essas inter-relações têm que ser feitas entre a física moderna e a compreensão do universo pelos gregos universalistas. Então, nós temos que entender que essas novas descobertas da física, o bóson de Higgs, a partícula de Higgs, o bóson ou partícula de Deus, são importantes para a gente conhecer o universo tal como a gente o conhece hoje, porque ele fornece um pano de fundo onde existe uma certa viscosidade mínima, onde uma partícula sem massa, sem matéria, sem sentido de positivo ou negativo, entra em contato com essa viscosidade e realmente, a partir daí, cria massa e cria um sentido de positividade ou negatividade em relação à matéria. Tudo isso é muito importante, tudo isso vai impactar o nosso futuro de uma forma que a gente não tem noção ainda hoje. Então, ao mesmo tempo que existem carbono, oxigênio, nitrogênio, oxigênio, eletromagnetismo, força gravitacional, força nuclear forte, força nuclear fraca, existem também as 4 bases nitrogenadas do DNA. Olha só, tudo 4, mostrando que o quaternário inferior é importante para a manifestação na matéria. No DNA, nós temos 4 bases nitrogenadas, a saber, a adenina, a guanina, a citosina e a timina. Sem isso, nós não teríamos os bilhões de formações do DNA com qual é formada o nosso cromossomo. O nosso cromossomo depende dessas 4 bases nitrogenadas, adenina, guanina, citosina e timina. São elas que se compõem e interagem entre si, fazendo com que exista a informação do DNA, que são aquelas moléculas helicoidais que estão no núcleo de todos das entidades vivas, no núcleo de todas as células dos seres viventes. Então, como eu disse antes, tudo depende dessas 4 inter-relações, seja a nível mineral, seja a nível do núcleo do ser humano, seja a nível de forças que interagem na natureza. Tudo isso depende da causação, tudo isso depende da formação, como o universo foi feito, como o universo foi criado. E para sabermos nos movimentar
nesse universo que foi criado de uma forma até muitas vezes quádrupla, nós temos que entender que a manifestação elegante dessa dança se chama yoga. Yoga é habilidade na ação, yoga é karma, porque a ação é karma. Então, habilidade no karma. Então, hoje a gente pode falar que yoga é habilidade no karma, porque yoga é habilidade na ação. E ação é karma, e karma é ação e reação. Eu espero que essas palavras tragam mais ideia de como é importante nós nos portarmos nesse mundo através dessas forças da natureza. Porque através disso são criadas, inclusive, todas as virtudes que o ser humano tem que entender. E assim, inerente às virtudes humanas que são transcendentais, que são imemoriais, que são pertencentes a esse código genético, nós temos a misericórdia ou a compaixão, a justiça, o bem, a verdade, o amor e o perdão. Sem isso, o ser humano não teria sido construído, não teria sido criado, não teria sido mantido, não teria se mantendo, evoluindo e crescendo nessas mesmas virtudes. Porque o ser humano, para existir e para compartilhar esse estado de coisas e esse local magnífico que se chama Mãe Natureza, onde nós temos o nosso meio ambiente, ele precisa conviver com todas as outras milhares de espécies. E para isso ele precisa de misericórdia, para isso ele precisa de justiça, de compaixão, para isso ele precisa de perdão, ele precisa do amor, do bem e principalmente da verdade, para que ele possa aplicar isso a si e aos outros, para que viva em comunhão com a natureza, para que ele possa existir da melhor forma possível, para que ele possa ser feliz e fazer a todos os outros seres felizes, saudáveis e ditosos. Então, meus amigos, minhas amigas, karma não se trata de nenhum sistema de punição ao ser humano. Muitas pessoas se sentem ultrajadas ou até esmagadas pela ação que vem em resposta aos seus atos, seja dessa vida, seja de outras vidas. E muitas vezes o karma é muito intenso. Ele pode tirar uma parte do seu corpo, você pode perder um ente querido, você pode perder até os seus bens todos, como agora está acontecendo na guerra da Ucrânia, onde milhares de pessoas estão perdendo suas vidas e suas posses, suas casas estão sendo destruídas por bombas. Tudo isso vem da leviandade, da inconsequência e da ignorância humana. E esse karma terá que ser pago por aqueles que perpetraram isso no futuro. Que os seres humanos possam ter comiseração e entendimento e interromper esse tipo de ação completamente egoísta e completamente desarmônica que acontece na nossa natureza. Para isso, nós temos que entender que o ser humano cria a todo momento ações que são inconscientes, são inconsequentes. E isso vai voltar para ele mais cedo ou mais tarde. Como nós avisamos anteriormente, existe um karma maduro e um karma acumulado. E esse karma acumulado está sendo acumulado ainda porque perpetuamente nós estamos acumulando um karma novo. Então, todos esses karmas que a gente já deu o nome em sânscrito, que tem a ver com o karma que a gente já acumulou no passado, que a gente já trouxe, que é o karma maduro, que a gente vai usar agora, e o karma novo que nós estamos acumulando para um futuro próximo, próximas vidas, tem que ser de alguma forma uma forma de ensinamento, tem que ser uma experiência que tem que ser introjetada para que a gente não precise repeti-la. Então, isso é uma forma de escola que nós estamos. O karma é uma escola. O karma nos ensina a habilidade de andar e bailar e dançar de acordo com esses movimentos. Nós temos que aprender as leis da causação, as leis da física universal. Nós temos que entender como as coisas acontecem e nos manter em harmonia com elas, seja na hora que acontecem para o bem ou para o mal. Porque nem sempre existe nem bem nem mal, existe como as coisas acontecem. Se diz que o karma é um animal mudo, e principalmente ele é surdo. Ele é surdo às nossas manifestações, às nossas lamentações, a todas as nossas lamuriações. Quando ele acontece,
não tem o que fazer. Você tem que se resignar, você tem que aceitar. E de preferência aceite com contentamento, porque se você não fizer assim, você vai sofrer e vai fazer. Aceite com resignação, aceite com contentamento, porque senão você vai fazer sofrer não só a você, mas também as pessoas que o cercam, porque a depressão é uma doença que é contagiosa. E isso é muito importante. O karma vem nos ensinar. O karma é o grande senhor, é um grande mestre, mas ele também não dura para sempre. Ele é apenas um movimentador da reorganização das coisas. Por isso que ele é chamado o mestre da harmonia. É ele que põe novamente as coisas no seu verdadeiro lugar, quando a gente, em um determinado momento, desorganizou aquele universo onde a gente estava se manifestando. Então, a nossa manifestação ela tem que ser harmônica, a nossa vida tem que ser harmônica, a nossa encarnação tem que ser harmônica. E para ser harmônica, ela tem que ter as virtudes necessárias a essa movimentação na vida. Por isso que nós temos que gerar ações sem apego, porque o apego cria o desejo, e o desejo cria a movimentação do karma. É dito que um grande ser como o Dr. Murilo Nunes de Azevedo passou por essa experiência, falou para ele segurar um bastão de bambu com toda a força na sua mão. Ele segurou com toda a força, e esse grande ser, que era o mestre dele, era um grande ser das artes marciais, pegou e tirou rapidamente o bambu da sua mão. E quando Murilo Nunes de Azevedo abriu sua mão estava sangrando. E assim o mestre falou para ele, apontando, está vendo? O desejo cria o sofrimento. É o apego que cria o sofrimento. É o apego que cria todas as feridas no ser humano. Então, ele teve que aprender na carne como o apego cria o sofrimento. E assim é que a manifestação do desejo nos apega às pessoas, às coisas, a todos os tipos de manifestação da vida, seja sentimentos, seja pensamentos. Por isso nós temos que ter habilidade na ação, não só na ação física, mas na ação emocional e principalmente na ação mental, que é difícil de cuidar, que é difícil de domar, porque nós temos que ter um raciocínio correto, um pensar correto e um agir correto também. E tudo isso tem que ser harmonioso, desde o pensar, do sentir ao agir, para que a gente possa agir ou não agir de acordo com o nosso entendimento no momento que a ação se apresenta perante nós. Por isso que se diz que a ação é melhor a inação, porque estamos num mundo que tudo está acontecendo a todo momento. Todas as ações estão ocorrendo. Ninguém consegue ficar completamente parado, porque você precisa respirar, o seu coração precisa bater, sua mente precisa pensar, seu sentimento precisa se expressar e o seu corpo precisa agir de uma forma ou de outra. Então, o que às vezes a gente pensa que é uma inação, é uma ação bem planejada. Nós temos que ter consciência que nós temos que agir de forma correta, de uma forma reta, de uma forma que não haja prejuízo a nenhum ser. Por isso é tão importante, por exemplo, sermos vegetarianos, não matar nenhum animal, seja pela pesca, seja pela caça, ou pela necessidade de tirar o couro, a carne dele, para que sirva a nós como alimento. Não há necessidade de matarmos os animais para que eles sirvam de vestuário à comida. Todo ser vegetal, todo o reino vegetal é capaz de nos dar em abundância todos os alimentos que precisamos, com muito mais higiene, com muito mais saúde e muito mais vitalidade. Assim, senhores e senhoras, eu lhes peço que prestem muita bem atenção na sua ação diária, porque tudo aquilo que fazemos tem uma consequência. O gasto sobre a água, o uso sobre os minerais fósseis com que a gente usa para se alimentar, para se movimentar, para viajar, tudo isso tem reações sobre o planeta, sobre o aquecimento global. E nós temos que ser mais simples, mais comedidos, mais tranquilos. Na hora de escolher um carro, de preferência, vamos dar preferência aos
carros elétricos. Se não pudermos, que seja pelo menos híbrido, mas esse deve ser o nosso futuro. Usarmos menos petróleo, usarmos menos carvão, usarmos menos as árvores como um elemento de manutenção da nossa vida. Não há necessidade de derrubarmos as florestas. As florestas têm que ser mantidas de pé para nos dar riqueza e nos dar o oxigênio que tanto necessitamos para viver. Se nós acabarmos com o oxigênio do planeta e aumentarmos o carbono na atmosfera, criaremos mais efeito estufa e mais a temperatura da Terra aumentará, aumentando os desastres ecológicos, tsunamis, tempestades, furacões, enchentes, tempestades como essa que nós estamos vendo acontecer terrivelmente no Sudeste no Brasil, em Minas, no Rio de Janeiro, em Petrópolis. Tantas cidades estão sendo arrasadas pelas águas. E às vezes acontece o contrário, os grandes incêndios na Europa, na Espanha, em Israel, em Portugal e no oeste dos Estados Unidos, na Califórnia, onde muitos perdem as vidas e suas casas. É importante que a gente tenha que entender que tudo isso se deve à ação humana, à ação de cada um de nós, individual e coletivamente. A forma como nós usamos os recursos do planeta vão interagir com todas as partes desse sistema fechado que se chama meio ambiente, que se chama mãe natureza. Nós temos que cuidar dela, nós temos que cuidar da manutenção do meio ambiente, para que ele não nos traga, através do karma, da sua ação e reação, todos esses dissabores de destruição. Os rios não se enchem à toa, as cabeças d'água não acontecem à toa, os incêndios não acontecem ao seu bel prazer. Tudo isso tem uma movimentação de forças criadas principalmente pela espécie humana. A espécie humana é que está decidindo o futuro do clima da Terra. E todas as outras espécies dependem disso. Muitas estão sendo extintas nesse momento por causa que essa espécie predominante, que predominou sobre todas as espécies, está criando de uma forma equivocada um aumento de temperatura no planeta que nós chamamos de aquecimento global. Então, minha gente, nós temos que entender que a ação humana é que mantém ou destrói o planeta. A forma como nós mantemos o nosso corpo, nós como mantemos a nossa casa, como nós mantemos a nossa comunidade, é que vai determinar como mantemos o nosso Estado, a nossa nação e o nosso planeta. Está tudo interligado, completamente interligado. Então, a gente tem que saber usar mais sabiamente a água e os combustíveis fósseis. Temos que saber exatamente como nós nos alimentamos, que tipo de alimento nós estamos escolhendo. Aqueles que escolhem a carne demandam um uso muito maior de água, porque ele destrói as florestas para construir pastos. Então, os vegetarianos são pessoas que estão economizando a água do planeta. E as pessoas que comem carne estão malbaratando esse uso de água e estão fazendo com que o aquecimento global seja cada vez mais premente e uma consequência séria que pode destruir não somente a espécie humana, mas toda a espécie de ser vivente sobre a superfície da Terra. Nós temos que ter essa noção clara, que é como a gente vive, como a gente se veste, como a gente come, que determina o futuro do homem sobre a Terra. Somos os responsáveis pelo presente, somos responsáveis pelo futuro, somos o fruto do nosso passado. Podemos modificar ainda o que não veio. O passado já foi escrito, esse não pode ser mudado. O presente está acontecendo agora, mas o futuro ainda são páginas em branco. Podemos dar uma guinada, podemos modificar o futuro do homem sobre a Terra, podemos mudar o destino dos nossos filhos, dos nossos netos, dos nossos bisnetos e de toda a nossa descendência. Só depende de nós. Esse futuro e essa responsabilidade está em nossos ombros. E essa forma de mudar o mundo depende dessas virtudes que estão no nosso coração e na nossa mente. Mas nós não podemos estar inconscientes a esta verdade.
Da forma como nós vivemos, nós estamos destruindo o planeta. E precisamos descobrir uma forma de viver mais saudável, mais coerente, mais harmônica, mais humilde, mais simples e mais fácil, para que os outros seres possam conviver em harmonia conosco. Muito obrigado, e essa é a contribuição que eu gostaria de dar a esse dia a dia de vocês e ao nosso, para que a gente possa ter um viver mais feliz, mais saudável, mais ditoso e mais harmônico com todos os seres que habitam esse planeta azul chamado Terra, nosso amor, nosso berço, nossa humanidade, nosso lar, nesse imenso espaço sideral.